Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, iniciamos no mês de abril o tempo pascal. Um período de 50 dias em que aprendemos a contemplar os sinais do ressuscitado e o desenvolvimento das primeiras comunidades cristãs a partir da ação missionária suscitada pelo Espírito Santo. Próximos de concluir este itinerário, celebramos hoje a solenidade da Ascensão do Senhor. Na ascensão de Jesus, contemplamos o Cristo glorioso que volta para junto do Pai e leva consigo a nossa humanidade. Aqui está a grande alegria desta festa. Jesus, o Verbo feito carne, assumiu a nossa condição humana, menos o pecado, assumiu a nossa condição humana decaída, a nossa condição humana miserável, a nossa condição humana com toda a realidade que ela se encontra nas suas limitações. E quando tem a sua ascensão, ele eleva essa condição humana à experiência de santidade. Essa experiência para participar da vida divina em Deus. Então a festa da Ascensão é uma alegria para nós, porque é a festa da restauração, é a festa da vida, é a festa da renovação, é a festa para compreendermos que podemos fazer parte da vida de Deus. Temos a oportunidade, meus irmãos e minhas irmãs, de contemplar a nossa elevação até a glória celeste. E isto é evidente na oração que fizemos no início da missa, chamado coleta, quando o padre rezou assim: Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros de seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, temos um fator importante que nos ajuda a fazer um caminho cristão a partir desta solenidade que celebramos na noite de hoje. Que fator importante seria este? Entendermos a lógica do projeto de salvação. E qual que é a lógica da salvação? Consiste em resgatar o ser humano mergulhado no pecado e que até então permanecia distante do seu Criador. Esse é o sentido da ascensão, resgatar o ser humano.
Agora de pouco eu não havia dito que celebrar a festa da Ascensão é uma alegria, porque é renovação, é transformação, é vida nova? Então, esta a lógica da salvação. Somos resgatados, tirados da condição de pecadores, para nos dar a oportunidade de participarmos de uma vida santa, de fazermos um caminho de santidade. A elevação de Jesus aos céus renova em nós a certeza da vitória sobre o pecado e a morte. O pecado não tem poder sobre a nossa vida. O pecado não tem domínio sobre a nossa vida. E esta vitória nos é garantida pela ressurreição de Jesus. E esta vitória nos é garantida pela ascensão de Jesus ao céu. É isso que nós estamos celebrando nesta noite. E celebrar esta verdade, ela tem uma grande significância para a nossa vida. E qual significado seria? Não podemos nos sentir derrotados diante de uma fraqueza que muitas vezes a gente pode experimentar na vida. Fracos todos nós somos. Fraqueza humana todos nós possuímos em uma determinada área da nossa vida. Mas não é porque somos fracos, não é porque estamos sujeitos a cair na tentação, não é porque temos a inclinação para fazer as coisas erradas, cometer o pecado, que nós devemos caminhar na vida como pessoas vencidas pelo mal. Mas pelo contrário, com esta certeza daquilo que nos garante a ascensão, a ressurreição também de Jesus, que é a vitória sobre o pecado e a morte, nós podemos contornar aquelas coisas que nos acontecem em nosso dia a dia e que muitas vezes querem nos afastar das coisas de Deus, do caminho de Deus, ou seja, o pecado. Alguns podem dizer, o pecado é mais forte do que eu. A tentação é mais forte do que eu. Quem chega a dizer isto é porque não tem consciência do poder que é a ressurreição de Jesus para o cristão. O poder que é a ascensão de Jesus para o cristão. Quem tem esta consciência participa desta vitória com Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, uma outra alegria nesta solenidade de hoje, ganhamos um mediador entre nós e Deus nosso Pai. Quem é o nosso mediador? Jesus Cristo. Por isso ele é chamado pontífice. Pontífice significa ponte, aquele que une terra e céu, homem, pecador e Deus. Então, por isso que Jesus muitas vezes havia se identificado, se apresentado para os outros como caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que nos faz chegar ao Pai. Ele é a ponte, é o nosso mediador. Como igreja, meus irmãos e minhas irmãs, vislumbramos a imagem do Cristo como cabeça. E se Cristo é a cabeça da igreja, nós os membros. E para afirmar que Ele nos conduzirá à glória da imortalidade, participando do seu corpo místico, que é a igreja, somos conduzidos pelo bom pastor para a vida da eternidade. Celebrar este momento, meus irmãos e minhas irmãs, da ascensão de Jesus ao céu, é perceber o afeto divino, o cuidado de Deus por cada um de nós, em vista da nossa fragilidade humana. Daqui a pouco, nós vamos rezar a oração eucarística primeira,
E ali tem uma parte que enfatiza o seguinte: em comunhão com toda a igreja, celebramos o dia santo em que vosso Filho único elevou a glória da vossa direita à fragilidade da nossa carne. O vosso Filho único elevou a glória da vossa direita à fragilidade de nossa carne. É o cuidado amoroso de Deus por cada um de nós. Jesus muitas vezes manifestou a vontade do Pai, que ninguém se perca, que ninguém seja condenado, mas que todos possam ser salvos. Jesus manifestou claramente esta vontade do Pai. E por causa desta vontade do Pai, Jesus se torna o socorro de Deus em nosso favor, o cuidado de Deus em nosso favor. Aquele que vem nos resgatar da nossa fragilidade humana, da nossa pequenez humana. Deus sabe que o fim último da nossa vida é, com certeza, o céu, o paraíso, a glória eterna. Mas como humanos, como frágeis, pela nossa fragilidade humana, temos possibilidade da gente se perder no meio do caminho. Deus sabe isso. Quantas pessoas que não se perderam no meio do caminho, abandonaram Deus, negaram Deus, não vivem mais a sua fé. Para que nós não soframos com isso, Deus tem se cuidado. E a ascensão de Jesus é a manifestação desse cuidado de Deus. Queridos irmãos e irmãs, o convite que a liturgia de hoje nos faz é simples e ao mesmo tempo profunda. Qual é o convite que a liturgia de hoje nos faz? Mergulharmos neste mistério do amor divino. Somos convidados a enxergar o amor de Deus presente nesta solenidade da ascensão do Senhor. E aonde está presente o amor de Deus? Em tudo isso que nós falamos. Um Deus que nos resgata da vida do pecado, um Deus que nos dá uma vida nova, uma chance, uma oportunidade, um Deus que nos dá vitória sobre o pecado, um Deus que coloca diante de nós um pontífice para nos unir a Ele, para estarmos unidos a Ele, um Deus que nos torna fortes diante das nossas fragilidades. Então hoje nós somos convidados a mergulhar neste mistério do amor divino e ao mesmo tempo desejarmos cada vez mais chegar um dia à glória. Quando a gente pergunta para um universitário que está fazendo, por exemplo, direito, pergunta, qual é a meta da sua vida? Eu quero ser um bom advogado. Eu quero estudar para ser um bom juiz. Quando você pergunta a meta de um estudante para medicina, quero ser um profissional eficiente. Mas se pergunta para nós cristãos, qual é a meta da nossa vida? A meta da nossa vida é o céu, é chegar no céu, é voltar para a nossa casa. Qual é a nossa casa? Junto de Deus, no paraíso. Esta é a nossa meta. Então esta solenidade de hoje é para expressar em nós esse desejo ardente de querer o céu, de trabalhar para ganhar o céu, de ter esta vontade de ir para o céu. E não foi o que nós rezamos na oração da coleta no início da missa? Somos chamados, na esperança, a participar da sua glória. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesta noite, queremos pedir ao Espírito Santo que nos conceda a graça de vivermos este convite que a palavra de Deus hoje nos concede,
para sermos mais firmes, cada vez mais, na nossa caminhada cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado. Meus irmãos,